Amém? Então, vamos então dar um início mais formal agora à nossa reunião. Ok? Esta semana, e talvez mais algumas semanas, umas 2 ou 3, nós vamos falar sobre as verdades fundamentais do ministério do Espírito Santo. É tão importante, irmãos e amigos, este assunto que eu estou assim meticulosamente fazendo anotações para que todos possam poder absorver o máximo possível. Como sempre, nestas reuniões, tenha a sua Bíblia em mãos e o seu bloco de anotação. Amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Oremos então, Pai amado, obrigado por este assunto que tu trazes ao nosso coração e que esta palavra verdadeiramente encha, Senhor, e possa a tua unção ser manifesta nos corações de cada vida, pois assim desejamos mais te conhecer, assim desejamos mais andar em intimidade contigo. Obrigado, amado Deus, te pedimos isso, papai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, louvado seja o nome do Senhor. As verdades fundamentais que eu quero vos trazer esta noite são acerca do ministério do Espírito Santo. Ministério, todos já sabem, significa serviço, significa a função do ministério do Espírito Santo em nós e sobre nós. Então, eu vou enfatizar como introdução o homem espiritual, que é o nosso espírito humano que nasceu de novo ao aceitarmos a Cristo. Então, observemos o seguinte: o homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Para tal, precisamos de diferenciar o homem natural do homem espiritual. No início da caminhada da vida cristã, todos os que recebem a Cristo, mas que ainda não sabem muito acerca do que representa o espírito humano agora renascido, ter o seu respectivo crescimento espiritual, por um tempo inicial, podem até andar apenas segundo os seus sentidos naturais, segundo a sua natureza natural, acerca desses assuntos. No entanto, ao se apropriar esse homem natural, que nasceu de novo, um recém-convertido, ao se apropriar pela palavra, que o seu homem espiritual, portanto, o seu espírito humano, ok? Para crescer, precisa de conhecer e ser dirigido pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Então, assim como aceitamos a Cristo, esse homem, essa mulher aceitou a Cristo, também de igual forma, pela fé, torna-se necessário iniciar a jornada cristã, aprendendo a conhecer amplamente o ministério do Espírito Santo. Ou seja, no cristão e sobre o cristão, portanto, nele, ou seja, em nós e sobre nós, o que significa o mover do Espírito Santo de Deus em nós. Observem que o Senhor ascendeu aos céus há 2000 anos atrás e ele mesmo preparou os seus discípulos dizendo que não os ia deixar sozinhos, deixar órfãos. Ele prometeu que, ao ele ascender aos céus, o Espírito Santo habitaria em nós e viria sobre nós para estar conosco sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Vamos sintetizar em aproximadamente 30 minutos de dissertação da palavra, para termos um tempo depois
discricionário adicional para orarmos pelos pedidos de oração. Ok, continuando, amados. O ministério do Espírito Santo começou a ser notado na terra, na vida do próprio Senhor Jesus e dos cristãos do Novo Testamento. Foi registrado claramente para todos nós, ok? Então, observemos o seguinte: no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de diversas formas, apenas em alguns aspectos, nos sacerdotes, nos reis, ok? Nos juízes e em alguns profetas. Então, nós precisamos saber que isso não era o ministério do Espírito Santo comum na antiga lei ser manifesto, como está sendo hoje para todos nós no Novo Testamento. Então, comecemos por aí. Nós somos uma geração do fim, antes da vinda de Jesus, no fim desse tempo, que a Bíblia nos diz que isso iria acontecer. O Espírito Santo veio em primeiro lugar sobre o Senhor Jesus. Então, eu vou ler alguns textos para vocês poderem observar, textos bíblicos, de por que isso é importante, a gente agora alinhar o nosso crescimento espiritual a essas verdades. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Ok? Já que você está no Evangelho de Lucas, avance até Atos, capítulo 10, versículos 38, e observe o que está escrito lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observem o seguinte: foi depois que o Espírito Santo ungiu a Jesus com poder que os milagres ocorreram no seu ministério terreno. Além deste texto bíblico, observemos assim, declarar que a enfermidade é uma opressão do diabo, que é a última parte de Atos 10, 38. Também nós podemos perceber que o Espírito Santo operava nele, em Jesus, e vinha sobre ele para fins específicos, que era curar e libertar, ok? Assim como aconteceu com Jesus, Jesus, ele mesmo, se dedicou a explicar aos seus discípulos a respeito dessa promessa do Espírito Santo. Muita gente não percebe que antes do Senhor Jesus ter ido para a cruz, a partir de João capítulo 14, foi o último assunto que ele ventilou com os seus discípulos e que ele os ensinou, ok, a respeito. Então, Jesus ensinou os seus discípulos a respeito da promessa do Espírito Santo de uma maneira muito clara. João capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita, observe bem agora, convosco e estará em vós. Ou seja, ele não vem de passagem, ele permanece em nós e vem sobre nós
especificamente para operarmos no seu poder para abençoar os outros. Permitam, vou fazer um rápido ajuste aqui de imagem para eu conseguir ver o melhor possível vocês. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ok, continuemos então. João capítulo 7, versículos 38 e 39, diz assim, antes disso, ele tinha ensinado e dito aos seus discípulos, ok, um tempo antes, João capítulo 7, 38 e 39, tinha muitas pessoas também, além dos discípulos, escutando, e ele dizia, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Se você avançar algumas páginas na palavra de Deus, no mesmo evangelho, João capítulo 16, versículo 7, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Então, fica aqui claro que o Espírito Santo, devido à obediência de Jesus na terra, após morte e ressurreição e ascensão aos céus, cumpriu o que prometeu. Ele nos daria, nos daria a todos nós que crescemos, o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade Divina, habitando em nós. Nunca, jamais ficaríamos sozinhos, ok? Então, louvado seja Deus. Nós precisamos crer nisso. Vamos observar, vamos olhar mais adiante algo que eu acho muito interessante. Em Lucas capítulo 24, versículos 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Praticamente no finzinho do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas registrou, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele já tinha dito em João 14 e João 16 que isso iria acontecer. E Lucas acrescentou, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, por outras palavras, o que eu prometi agora vai acontecer. Eu vou ascender aos céus, ficai todos reunidos, até que do alto sejais revestidos de poder. Observem bem o verbo revestir. Revestir quer dizer vestir por cima. Então, o poder do Espírito Santo, que já estava, pela presença do Espírito Santo, que já estava dentro da vida dos discípulos, ok? Viria de uma forma diferenciada sobre eles. E foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E daí em diante, até os nossos dias, nunca mais o Espírito Santo deixou de se manifestar da mesma forma como se manifesta até os dias de hoje. E eu estou falando pausadamente para que todos possam observar que Deus promete e honra a sua palavra. Ele não faz acepção de pessoas, ok? E ele verdadeiramente quer se manifestar na vida de qualquer pessoa da mesma maneira intensa e maravilhosamente, de uma maneira espiritual, para que você perceba que você não tem mais de Deus e outros têm menos de Deus. Não, ele quer trazer a todos nós uma mesma
quantidade, vamos chamar assim, uma mesma dimensão espiritual no nosso espírito humano da sua presença, ok? Jesus cumpriu essa promessa. Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que coisa maravilhosa! E nós podemos ver que o Espírito Santo veio sobre os outros cristãos, os outros crentes, depois, quando começamos a ler Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que as pessoas já não precisavam de esperar pela chegada do Espírito Santo, apenas criam e automaticamente iam recebendo essa maravilhosa manifestação. Ok? Para todos os que nos estão escutando e para aqueles que isso pareça ainda um pouco estranho, não se assustem, a questão é nós, pela fé, percebermos a manifestação do Espírito Santo e não necessariamente ficarmos preocupados quais vão ser os sinais disto ou aquilo, ok? Vamos falar nisso mais tarde, amém? Apenas sintam a presença do Senhor enquanto apenas estamos mencionando a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículos 15 e 17, mostra que algumas pessoas recebiam o Espírito Santo mediante a imposição de mãos. Olha o que diz lá, Atos capítulo 8, versículos 15 e 17. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Eu vou ler mais adiante um pouquinho. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar mais adiante, depois, alguns anos depois, Atos capítulo 19, versículo 6, o apóstolo Paulo, quando chega a uma determinada região, Atos 19, versículo 6, diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Louvado seja Deus. Façamos uma primeira pergunta, ok? Para descomplicar, como é que Paulo sabia que as pessoas tinham recebido o Espírito Santo? A resposta é simples, ok? Realmente, porque falavam em línguas e profetizavam. Esse era o sinal, ok? Alguns cristãos também receberam o Espírito Santo sem ninguém lhes impor as mãos, apenas tomando conhecimento do fato. Atos capítulo 10, versículos 45 a 46, nós vemos que lá está escrito: impondo-lhe, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, agora se refere ao apóstolo Pedro, quando ele foi até aquela região onde tinha o pessoal, tinha aquele centurião, tinha Cornélio, pessoal italiano, descendência romana, e nós vemos o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, observem o seguinte: numa primeira instância, o Espírito Santo veio sobre aquelas 120 pessoas, lá em Atos dos Apóstolos, que estavam orando de acordo com as instruções
de Jesus. Jesus tinha-lhes aparecido, tinha ascendido aos céus, eles viram Jesus subir aos céus lentamente, guardaram as instruções e ficaram em oração. 50 dias depois, aproximadamente, eles recebem a manifestação do Espírito Santo sobre ele, mas continuavam sendo apenas os judeus, recebendo isso junto com os discípulos. Agora, nós vemos, os tempos vão passando, os meses vão passando, alguns anos vão passando, e nós vemos que em Atos 10, 45, 46, o dom do Espírito Santo, como estava sendo então dado denominacionalmente falando, vamos chamar assim, estava sendo caracterizado o batismo no Espírito Santo como o dom do Espírito Santo, ok? Nós vemos que está registrado, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então começou a ficar característico de que, numa primeira instância, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo vindo e se manifestando nas pessoas, faria com que as pessoas falassem em línguas celestiais. Ok? Agora façamos a pergunta: como é que Pedro sabia que o Espírito Santo fora dado àqueles gentios? Como é que Pedro sabia disso? Ok? A resposta também é simples. Ele os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, eu gostaria que vocês pudessem observar uma coisa interessante. Eu não quero me alongar muito hoje, porque é um assunto que você tem que digerir passo a passo, no bom sentido, como um alimento, porque isso vai mudar a sua vida cristã radicalmente. Eu digo para as pessoas mais íntimas, que são mais chegadas a nós, se tirarem o Espírito Santo da minha vida, eu não quero ser cristão. Tal é a importância que eu tenho aprendido acerca do Espírito Santo. Então, amados irmãos, observem, queridos amigos que estão no YouTube, talvez achando estranho isto, como eu estou dizendo. Em nenhuma parte da Bíblia é indicado ou subentendido, em ocasião alguma, que este dom cessou ou parou de ser dado àqueles que creem em Jesus. Amém? O caminho é sempre o mesmo. Pela fé, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela diz que você, pela fé, crê e pode receber, tome posse. Amém? Para aqueles que têm ouvido as mensagens do YouTube, quando eu falei acerca de justiça de Deus, esse é um dos itens que eu queria salientar, mas eu não quis me alongar. Justiça de Deus nos dá o direito de estarmos bem com Deus. Então, nos dá o direito de que, se cremos, termos sobre nós e em nós a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Amém? Então, as línguas celestiais acompanharão como sinal. Não esqueça, eu e você temos uma mente, temos um intelecto que precisa de ter uma resposta natural. Poxa, mas qual é o sinal? Se você não falasse em língua estranha, não falasse numa língua celestial, quando o Espírito Santo de Deus vem a você e se manifesta em você, ele está sempre em você, mas ele se manifesta na sua linguagem até você se acostumar nos períodos assim, esporádicos, que depois passam a ficar intensos, e você fala a cada hora do relógio. Cada vez que você quer orar ao Senhor na sua intimidade, você vai louvar o Senhor em línguas. Amém? Isso é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Todo cristão de hoje tem o privilégio de pedir e receber o mesmo poder que os cristãos recebiam no livro de Atos dos Apóstolos, portanto, na primeira igreja, ok, registrada lá em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás, com
os mesmos resultados que se seguiam. Amém? Esses resultados não param de ocorrer diante de nós. Vamos então vamos parar por aqui para trazer uma conclusão básica, ok? A vida do cristão deve ser uma vida de fé na palavra de Deus. Amém? A instrução bíblica, então, para o cristão, para o crente, nascido de novo, portanto, no seu espírito, é andar no espírito, contrariando as inclinações do corpo e fazendo a vontade de Deus, ok? Seja na vida pessoal, seja no ministério, seja socialmente, em grupo de pessoas, seja no seio familiar, nós vamos precisar do Espírito Santo para nos dirigir, ok? Como o assunto é muito extenso, eu não poderei dar assim muitos exemplos hoje, porque senão comprometeríamos a nossa linha de oração. Na próxima semana, nós vamos estudar de perto motivos bíblicos que o Espírito Santo nos dá, línguas espirituais, nos dá os dons do Espírito para a gente desenvolver eles em nós. Veja bem, o dom é perfeito. O que o Espírito Santo dá a gente é perfeito. Nós precisamos de nos desenvolvermos para operar adequadamente com esses dons. E isso se manifesta pela sua unção em todos nós, a fim de que? De nós realizarmos a perfeita vontade de Deus aqui na terra. Leia Romanos 12:1 e 12:2, que você vai ver que é por isso que precisamos de renovar a nossa mente para andarmos e realizarmos a perfeita, agradável vontade de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espero que essa primeira reflexão tenha feito você pensar acerca do Espírito Santo. Como nós temos ainda 1 minuto, eu gostaria, antes de nós partirmos para a parte da oração, eu gostaria então de todos vocês, aqueles que não têm essa experiência intensa, possam crer da mesma maneira, como se fosse uma cura, que vocês podem receber a manifestação do Espírito Santo em você e sobre você, ok? A hora que eu orar, e eu vou fazer isso agora, põe a mão no seu coração. Se você não teve uma primeira experiência e prepare-se para receber o melhor de Deus, porque esse é o novo tempo da vida do cristão. E não há palavras que depois vão serem suficientes para expressar essa maravilhosa experiência. É mais do que uma experiência, é a personificação do Senhor Jesus, da sua presença sempre dentro de nós, ao longo dos meses, dos dias, dos anos, que nós desenvolveremos aquilo que o Senhor quer que a gente realize da sua missão primordial aqui na Terra, além das nossas atividades, do nosso cotidiano. Amém? Então, creia comigo assim. Pai, no nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, eu estou levantando a minha mão. Isto é novamente um ato simbólico, Pai. Falamos a tua primeira palavras e os primeiros versículos que dizem, Senhor, acerca da maravilhosa visitação e habitação do teu Espírito no nosso corpo humano. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que nós somos o templo do teu Espírito e que na realidade já não somos mais apenas de nós mesmos. Vem em nós, Senhor, e te manifesta sobre nós. E, Senhor, enche com a tua maravilhosa presença as pessoas que estão fazendo, crendo essa oração pela primeira vez. Em nome de Jesus, vão recebendo
vão recebendo. Agora, não fique, esse é o meu lado prático de explicar isso, não fique apenas de boca fechada, achando que é o Senhor que vai abrir a sua boca. A manifestação é natural, é através de sons audíveis que você vai verbalizar. Mas o poder é sobrenatural e ele está em você. Então você pode perceber isso mais intensamente ou não, mas quando você fala, você libera a expressão da linguagem do Espírito Santo. Comece a agradecer a Ele essa maravilhosa graça. Pai, no nome de Jesus, algumas pessoas estão começando a balbuciar, é na sua própria linguagem, no português. Senhor, muda essa linguagem, enche com o teu Espírito e a tua língua celestial venha a vida de todos os que estão assistindo aqui, Senhor, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Continue agradecendo ao Senhor, continue louvando. Talvez você comece a sentir um calor, talvez comece a sentir algo diferente. Não se assuste, a presença de Deus afeta os nossos sentidos naturais. A gente sente calor, tremor, enfim, cada pessoa tem uma reação e algumas pessoas não sentem absolutamente nada. É inerente ao temperamento delas. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai invadir esse espaço se você não crer e não o convidar para você o receber e para ele entrar na sua vida. Amém, amém, amém. Sejam abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Continuem agradecendo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar agora pela Ruth. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Temos a Maria Amélia, minha esposa, aonde uma série de dores do abdômen acometeram ela desde o mês passado e foram muito intensos neste final de semana. E no sábado nós começamos a orar e a determinar para essas dores no abdômen desaparecer. Amém? Então ela pede orações, ela já está bem melhor, mas oremos por ela, ok? O Ricardo, em nome de Jesus, o meio-irmão do Cleiton, ok? Está em Itajaí e ele precisa de continuidade das nossas orações devido a uma cirurgia que ele fez a uma hérnia e devido a toda uma sequência de sintomas em alguns órgãos vitais, de vários sintomas de câncer, etc. Ok? Então, oremos pelo Ricardo, oremos pela Suzete, oremos pela Lidiane Andrade, que vai realizar uma cirurgia na perna amanhã, às 7 horas, no Moinhos. Ok? Também vai fazer uma ressonância por dor, por dores que ela não sabe que está tendo no seu rosto. Ok? A coisa está variada agora, esses pedidos de oração. Pastor Valdino agradece de coração, me mandou uma mensagem, já ouvi a sua voz, e pede para ser totalmente recuperado dessa pneumonia aguda que o vírus da Covid causou. Ele ficou 50 e poucos dias entubado. Os médicos tiveram muita dificuldade para o trazer novamente para um processo de conversação normal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Valdino não desmoreceu na fé. A Jaine, nossa querida irmã, namorada do Natan, da família Stefani, eu tive a alegria de, alguns meses atrás, conduzir a Jaine e explicar o novo nascimento para ela, e ela aceitou a Cristo em nossa casa. Depois ela me mandou um vídeo, um tempo depois,
a igreja do seu namorado abriu as portas para ela ser batizada nas águas, e ontem, este final de semana, eu pude cumprimentá-la, ela passou rapidamente por nossa casa, e apenas eu estou criando esse pequeno detalhe para ver que eu reparei que ela estava nervosa, que ela estava andando com alguma ansiedade. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, não quer dizer que é instantâneo a cura de tudo. Algumas pessoas sim, e outras não. No caso da Jaine, ela tem um processo de ansiedade que eu me lembro que ela me falou que já vinha vindo de outros tempos. Então, oremos por isso, ok? O Ricardo Lima, dores fortes devido a uma hérnia e um processo cirúrgico que ele vai passar na bilis, que ele teve na sua bilis, ok? A Suzete é funcionária da clínica da doutora Gladys, que teve AVC ontem, e a doutora Gladys está também hospitalizada. Então, amados, olha os variados pedidos de oração. Então, agora, no nome de Jesus, eu vou, já que eu citei todos os nomes, eu vou agora levantar a minha mão e orar conforme tem sido uma característica nesse tempo final de oração, aonde eu conto com a concordância de todos vocês que estão nos assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube. O Cleiton, a Dayana, o Dario, a Débora, a Ruth, a Mel, a Tânia, o Odracir, etc. E assim vai, a Franciele, o Andrés e os demais irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, então. Pai amado, no nome de Jesus, a tua palavra nos diz que nós deveríamos orar pedindo ao Pai, em nome de Jesus, para que tu pudesses verdadeiramente livrar de todo e qualquer sintoma de doença às pessoas que nós mencionamos. Senhor, assim estamos fazendo. Agora é uma oração de concordância. Olha para minha esposa, Maria Amélia, e aquelas dores no seu abdômen. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos para que tu toques, Senhor, no seu abdômen, ali da parte do lado direito, Senhor, junto às costelas, Senhor, aquelas dores horríveis que ela tem tido. Senhor, olha para o Ricardo, Senhor. O Ricardo, Senhor, filho, irmão do Cleiton, filho do Adracir. Senhor, olha para o Ricardo, para aquela hérnia, para aqueles pontos cancerosos, Senhor, no fígado, no intestino e em vários lugares, Pai, na autoridade e no nome de Jesus. Nós agora, Senhor, vamos dar uma ordem para continuar repreendendo essas dores no Ricardo, porque, Senhor, ele já te convidou para tu entrares no seu coração, ele já é teu filho, Senhor. Olha a Suzete, olha a Lidiane de Andrade, Senhor, olha aquela cirurgia na perna, amanhã às 7 horas da manhã, ali no Moinhos de Vento. Senhor, olha para Tibria, Labranta, Tai, olha a ansiedade da Jaine, Senhor, olha a recuperação total do pastor Valdino, Senhor, o Ricardo Lima, dores fortes que ele tem na hérnia, devido à hérnia e o processo cirúrgico da bilis que ele fez. Senhor, olha a Suzete, funcionária da clínica da doutora Gladys, que teve um AVC ontem e também está hospitalizada. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que a tua mão de poder, possa verdadeiramente agora tocar essas vidas. Agora nós ordenamos germes, vírus, micróbios, bactérias, toda a sorte de males que nós falamos aqui dessas pessoas, agora, da Maria Amélia, do Ricardo, da Suzete, da Lidiane, Senhor, do pastor Valdino, da Jaine, do Ricardo Lima, Senhor, da Suzete, da clínica da doutora Gladys, Pai, que teve um AVC, agora sintomas mentirosos das doenças, larguem essas pessoas no nome de Jesus.
toda e qualquer pessoa que nos está assistindo, também pelo YouTube. Se você quer receber a cura, toque simbolicamente a tela do seu celular ou do seu tablet ou do seu smartphone, aonde está aparecendo a minha mão. Receba agora a sua cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus, eu não gosto de falar muito em sinais, mas eu percebo quando a unção está sendo específica, entrando e chegando a várias pessoas, porque a minha mão começa a ter um sintoma muito peculiar. Só eu não sei nem bem explicar por palavras o que acontece, mas a unção de Deus, ela não tem barreiras de imagem, ela está no lar de vocês. Queridos amigos e irmãos do YouTube, recebam a cura de Cristo e continuem louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e agradecendo o seu batismo do Espírito Santo. É só falar. Amém? Não fique de lábios fechados. Vai louvando ao Senhor. Vai louvando ao Senhor. Vai louvando ao Senhor na sua própria língua. E, de repente, se ao natural você começar a articular sons que você não imaginava que era possível, deixe fluir. Amém? A manifestação das línguas espirituais estão chegando à sua vida. E isso tem um propósito muito maravilhoso. Amém, irmãos? Nós temos mais para falar sobre esse assunto, mas vamos encerrar por aqui. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui e que Deus vos abençoe. Este sábado, pastor Odracir deve estar trazendo uma palavra e na outra semana eu estarei falando e ministrando a vocês sobre este assunto do Divino Espírito Santo. E no próximo Zoom continuaremos essas verdades fundamentais acerca do Espírito Santo. E faça prova se a sua vida não vai ser diferenciada a partir de agora. Amo vocês. Obrigado pelo vosso carinho. Deus abençoe. Bye, bye.